Levítico, capítulo de número 23. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No 1º mês, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares, e as suas libações, por oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo.
Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É uma reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Porém, ao 15 dia do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeira. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O tema do sermão é as festas santas do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai eterno, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque Tu renovaste as Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Te damos graças porque Tu és santo, justo e bom. E Tu nos trouxestes à Tua casa para aprendermos mais do Senhor. Suplicamos então, ó Deus, que fales poderosamente ao nosso coração. Que a Tua palavra nos edifique e que o Teu Espírito, Senhor, nos dê a verdadeira interpretação da Tua palavra. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração e que nós sejamos cada vez mais transformados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Todo país, ou toda nação, ela tem o seu calendário. Ela tem o seu calendário para mostrar os dias em que serão feriados, os dias que serão trabalhados, os dias que não serão trabalhados. Isso não acontece somente no Brasil, mas acontece por todo o mundo. E quando olhamos para a Escritura Sagrada, vemos que Deus, Ele apresenta ao seu povo a forma como eles deveriam se apresentar diante do próprio Deus. Se lembrarmos o livro de Levítico, Deus vem mostrando ao povo como eles deveriam se preparar para o dia da expiação, e agora Deus mostra para eles como eles devem se apresentar diante do Senhor, as festas santas do Senhor, a qual o Senhor chama de festas solenes, em que eles precisarão se apresentar em culto ao Senhor. E o que o texto nos apresenta são várias festas, mas que são divididas em 2 blocos grandes. O primeiro bloco, nós temos as festas que acontecem na primavera, que é Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E outras festas que acontecem no outono, que são a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E parece-nos que quando olhamos logo assim,
tem a festa dos sábados aqui, que parece algo que está fora daqui, mas quando olhamos para o contexto bíblico, conseguimos perceber que as festas solenes do Senhor, elas são guiadas todas por sábados. Perceba que durante a leitura nós sempre ouvimos falando de sábados, sábados e sábados. E quando olhamos para o Novo Testamento, nós ouvimos falar sobre vários sábados, os quais se cumpriram em Cristo Jesus. Aqui nós temos várias festas que se cumprem em Cristo Jesus, mas a primeira festa que o Senhor nos mostra aqui, que é a festa do sábado, ela tem o seu caráter que se cumpriu em Cristo, mas também tem o seu caráter moral, ao qual nós devemos ainda guardar o dia do Senhor. E ele diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: essas festas são as festas fixas do Senhor, que as proclamareis. E ele começa já com o sábado dizendo: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Não conseguiremos tratar dos detalhes das festas aqui, mas conseguiremos observar como essas festas apontam para Cristo na sua perfeição e que Ele cumpre perfeitamente cada uma dessas festas. A importância do sábado pode ser observada pelo padrão estabelecido por Deus na criação. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E esse princípio foi ordenado ao povo de Israel para que eles também trabalhassem 6 dias e descansassem no 7º. Mas, no entanto, com a vinda de Cristo, há uma mudança significativa. O sábado apontava para o descanso definitivo que nós encontraremos em Cristo Jesus. E em Hebreus 4, nós vemos que aqueles que creram, eles entraram no descanso do Senhor. Isso significa que em Cristo nós já desfrutamos o verdadeiro descanso. E a ideia de descanso aqui, ou dos sábados, no contexto bíblico, está ligada à libertação e também à redenção. No Antigo Testamento, a entrada na terra prometida era vista como a entrada no descanso do Senhor. Era a promessa que o Senhor tinha feito aos seus filhos, que eles entrarão no descanso da terra. Mas no capítulo 4 de Hebreus, afirma que se aquele fosse o descanso final, não haveria necessidade de falarmos sobre outro descanso. Isso indica que aquele era um descanso que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. O descanso perfeito que a igreja do Senhor pode esperar e precisa esperar é o descanso que será encontrado em Jesus Cristo. Então, dessa forma, o Novo Testamento ele estabelece uma mudança aqui. Ele mostra que a igreja passa a se reunir não mais no 7º dia, mas sim no 8º dia, o dia da redenção do Filho de Deus. E quando observarmos as festas, perceberemos que sempre vai ser falado de o sábado ou o dia após o sábado. A festa das primícias, ela fala sobre a colheita que seria feita após o sábado. E diversas formas no Antigo Testamento já iria apontando para o dia da ressurreição do Filho de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vemos que Jesus ressuscitou no 1º dia da semana e nesse mesmo dia ele apareceu aos seus discípulos reunidos. O padrão da igreja do Novo Testamento mostra que a ressurreição de Cristo marca então um novo princípio para o povo de Deus. O descanso não é mais o 7º dia, mas o 1º, porque já estamos redimidos e descansando nas obras consumadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o Senhor fala através de Moisés, lembrando ao povo que eles precisariam aguardar o dia do descanso, eles precisariam guardar o dia do Senhor e se apresentar diante de Deus com um descanso solene. Mas nós, como igreja do Senhor, quando olhamos para isso aqui, lembramos que nosso descanso está em Cristo Jesus e no dia do Senhor nós nos reunimos em sua casa, aguardando o descanso que virá pela eternidade. E aqui, quando termina de falar sobre os sábados, começa então
a primeira divisão das festas que eram organizadas, porque, diferentemente das festas que elas tinham datas para acontecer durante o ano, o sábado acontecia semanalmente. Ele é uma festa que é diferente das outras. O sábado acontecia semanalmente, e o povo precisaria guardar-se naquele dia, lembrando-se daquilo que o Senhor fez, mas as próximas festas eles comemorariam anualmente. A Páscoa, ela é a primeira festa da primavera. Essa aqui abre então o primeiro bloco de festas, as festas da primavera. Estas são as festas santas do Senhor. E observe o que diz o texto: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Embora a Páscoa aqui seja mencionada de maneira muito breve, nós temos um versículo apenas que vai falar sobre a Páscoa, porque Moisés ele não se atém a falar muito, porque tudo isso já foi tratado em Êxodo. Agora aqui ele está lembrando ao povo sobre as festas que seriam tratadas. O texto bíblico então ele não se detém sobre ela, pois já havia sido amplamente, mas ela diz aqui que no 14º dia do primeiro mês, conhecido como mês de Abibe, que posteriormente passou a ser conhecido como mês de Nissan, esse é o período marcado pelo início da primavera e a primeira lua nova, que vai marcar então o início daquela temporada. E no dia 14, eles deveriam cortar o cordeiro em que seria sacrificado, e eles precisariam comer aquele cordeiro. A Páscoa era uma celebração solene, marcada pelo sacrifício de um cordeiro ao final da tarde, como é descrito lá em Êxodo 29. E esse sacrifício remetia ao evento que todos nós conhecemos, que é a libertação que Deus deu ao seu povo no Egito. Lembram-se que o dia em que o anjo do Senhor passou e matou a todos os primogênitos da casa do Egito, nos umbrais da porta dos filhos de Deus, do povo de Israel, foi pintado com sangue, e então o anjo do Senhor não tocou naquelas pessoas. A Páscoa aqui servia para lembrá-los daquilo que o Senhor fez, para que eles lembrassem que o Senhor foi quem libertou eles do Egito, para que eles se lembrassem que o Senhor era quem guardava o seu povo. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, Jesus Cristo, ele ressignifica a Páscoa ao instituir a ceia do Senhor na mesma noite em que se comemorava a libertação do Egito. Enquanto no Antigo Testamento tínhamos a Páscoa que era servida para o povo, no Novo Testamento nós temos a ceia do Senhor que é servida para o povo de Deus, lembrando-nos da libertação que Cristo nos deu. Não a libertação como do povo de Israel, que foi a libertação do Egito, mas a libertação do pecado, a libertação da escravidão do pecado. Cristo então, ele é o Cordeiro Pascal, e na última ceia é ele mesmo quem declara: esse é o meu corpo que é dado por vós. Cristo está fazendo a menção à Páscoa do Senhor, a qual o cordeiro era morto e comido, e aqui ele está dizendo que este é o meu corpo que é dado por vós, para que as pessoas, ao comer a ceia do Senhor, lembrem-se que Cristo é o Cordeiro Pascal. Essa é a linguagem que o apóstolo João ele vai dizer, que ele reforça essa tipologia dizendo que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se no Antigo Testamento aqui as pessoas, quando olhavam para esse texto, lembravam-se daquilo que Deus fez na libertação deles do Egito, quando nós olhamos para Levítico aqui, lembramos que Cristo, ele deu-se em nosso lugar. Ele deu-se em nosso favor. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E essa festa da Páscoa, ela não vem sozinha, ela vem com uma outra festa que é conhecida como a festa das primícias. Se no dia 14 do mês começaria o rito da festa da Páscoa, no dia 15 começaria a festa dos pães ázimos, a festa dos pães ázimos, e eles então deveriam comer
pães sem fermento, lembrando-se da maneira como o Senhor os tirou rapidamente da escravidão do Egito. Lembrem-se que o povo de Deus estava no Egito, estava sendo torturado, estava sendo perseguido, eles corriam risco, e o Senhor então, no tempo oportuno, Ele resgata o seu povo, mas o Senhor tira o povo e leva-os para o descanso da terra prometida. Então o Senhor estabelece que durante 7 dias eles comeriam pães sem fermento, lembrando-se daquilo que o Senhor havia feito. Então o Senhor vai mostrando para eles que eles precisavam lembrar-se daquilo que o Senhor fez. E nós, como igreja do Senhor, igreja neotestamentária, precisamos olhar para aquilo que Cristo fez e lembrarmos-nos que outrora estávamos também escravizados, que outrora estávamos também sendo totalmente amarrados pelos pecados, mas Cristo Jesus, com a sua grande misericórdia, Ele entrega o seu corpo como o Cordeiro Pascal, e Ele nos liberta da escravidão do pecado. Todas essas festas aqui, elas apontavam não somente para as festas solenes, da forma como o povo deveria se apresentar diante de Deus, mas apontava perfeitamente para o Cordeiro que seria imolado, mostrando que Ele é quem resgata o seu povo da escravidão do pecado. O povo lembrava-se que Deus tinha agido com mão forte por intermédio de Moisés, resgatando-os daquela escravidão. Mas a promessa era que um cordeiro perfeito deveria ser imolado no lugar deles. E quando nós nos reunimos no dia do Senhor, no sábado do Senhor, nós devemos lembrar que o nosso Senhor foi entregue no nosso lugar. Ele pagou a dívida que nós deveríamos pagar. Ele pagou a dívida que era nossa. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. As festas solenes do Senhor apontam então para a redenção no Filho de Deus. Essas primeiras festas, que são as festas da primavera, elas nos mostram a primeira vinda do Filho de Deus. Ela vai mostrar que o Cordeiro precisava vir e ser morto. Ela vai nos mostrar que durante esse período o povo precisaria lembrar daquilo que o Senhor fez. Vai mostrar também as primícias que são dadas ao Senhor, lembrando-nos do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou no dia da festa das primícias, e no Novo Testamento diz que Ele é a primícia dos que dormem. E também no dia de Pentecostes, que também faz parte dessa festa, é quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja e o Evangelho é propagado. Então, essas primeiras festas que o texto está nos mostrando aqui, elas apontam para a primeira vinda do Filho de Deus. Ele vai mostrando que esses sábados do Senhor precisariam ser lembrados e guardados. Vai mostrar que o Cordeiro Pascal precisaria ser imolado e que as pessoas precisariam lembrar-se daquilo que Deus fez. E quando chegamos na festa das primícias, que está do versículo 9 ao 14, observe, o texto diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Percebam que eles ainda estavam no deserto. O povo de Deus não tinha ainda chegado na terra prometida, mas o Senhor já estava estabelecendo a forma como eles deveriam se apresentar. Quando eles plantassem diante das suas terras, quando começasse a brotar o primeiro fruto, e aqui não está falando de um fruto maduro, não está falando da colheita deles, mas aquele primeiro fruto que aparecesse, eles precisariam colher e entregar ao Senhor. Essas eram as primícias que seriam entregues ao Senhor. Um aspecto fundamental dessa festa é o tempo da sua celebração. Ela é realizada no dia seguinte ao sábado. Lembrem-se que a festa da Páscoa, ela é feita ao sábado, no 14º dia, e depois do primeiro sábado, na verdade a festa era no 14º dia, e depois do primeiro sábado que tinha na semana, via então um dia depois, que era o dia da festa das primícias, um domingo, primeiro dia da semana, eles precisariam
colher aqueles primeiros frutos que ainda estavam brotando. E quando olhamos para isso e olhamos para o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 20, ele diz que Jesus é as primícias dos que dormem. Percebemos então que o Antigo Testamento e essas festas não apontavam somente para a solenidade da forma como o povo precisaria se apresentar diante de Deus. Mostrava para eles como eles deveriam se apresentar diante de Deus, o que eles deveriam fazer para prestar culto ao Senhor, como eles deveriam viver a sua vida diante do Senhor, mas apresentava também aquilo que aconteceria no futuro. Cristo foi morto na Páscoa e ressuscitado no dia das festas das primícias. Ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro a ressuscitar, e porque ele ressuscitou, nós temos a garantia que nós também ressuscitaremos com ele. A certeza que temos quando olhamos para essas festas é que Cristo, ele é o cumprimento dessas festas e mostra para nós que nós podemos confiar nas promessas que Deus fez. As promessas de que um dia estaremos ao lado do nosso Salvador. As promessas de que um dia também seremos ressuscitados para glorificar o nome do nosso Deus. Além do aspecto então redentivo, a festa das primícias aponta para a restauração da criação. Assim como a terra produzia os seus primeiros frutos que eram dedicados ao Senhor, a ressurreição de Cristo representa o início da renovação de todas as coisas. Cristo é o novo Adão que inaugura a nova criação, onde toda a terra será restaurada e libertada da corrupção dos pecados. E passado então a festa das primícias, contavam-se algumas semanas, e passava-se então 49 dias, que daria um sábado, e um dia depois, um domingo, começa a festa dos Pentecostes. Perceba o que diz os versículos 15. Diz: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, e 2 dízimas de uma efa de farinha serão levedados e cozerão. São primícias ao Senhor. A festa dos Pentecostes aqui, ela dá continuidade à sequência das festas judaicas e ela está diretamente ligada ao calendário estabelecido por Deus. O texto instrui que a partir do dia seguinte ao sábado, como foi falado, eles deveriam ser contados 7 semanas completas, ou seja, 49 dias, e no 50º dia, uma nova oferta de alimentos seria apresentada ao Senhor. E essa contagem é fundamental para compreendermos a estrutura das festas e a relação entre elas. Assim como a morte de Cristo ocorreu na Páscoa e sua ressurreição se deu na festa das primícias, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja aconteceu nos Pentecostes, exatamente no dia determinado pela lei de Deus. Exatamente como Deus determinou que acontecessem as festas solenes. O Antigo Testamento mostrava como o povo deveria se apresentar diante de Deus e como eles deveriam entregar as suas ofertas ao Senhor. No Novo Testamento, Cristo mostra que todas essas festas e essas solenidades apontavam para Ele, mostrando que Ele é o cumprimento de todas as coisas. Agora, nós não precisamos vir em solenidades à casa do Senhor, trazer sacrifícios, ofertas de manjares ou de libação ou qualquer outra coisa, mas nós temos o verdadeiro Cordeiro de Deus que já foi morto em nosso lugar, e em fé nesse Cordeiro, nós podemos nos apresentar diante de Deus. Este povo, para sacrificar ao Senhor, eles precisavam de um sacerdote para fazer isso. Nós temos o sumo sacerdote que é Cristo. E o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que se nós temos a Cristo como nosso sumo sacerdote, nós podemos nos achegar de maneira confiada mediante ao trono da graça, que lá nós encontraremos redenção, graça e socorro em ocasião oportuna. Enquanto os filhos de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, precisava-se de todas essas ofertas para se achegarem diante de Deus, nós temos o verdadeiro Cordeiro que foi imolado
perfeitamente, então confiado nele e nos méritos dele, nós conseguimos nos achegar diante de Deus. É na festa do Pentecostes em que, e tem algo que é interessante aqui, que vai dizer que eles colheriam, e a festa dos Pentecostes é a festa das colheitas, e quando eles estivessem fazendo as colheitas, aquilo que caísse eles não deveriam pegar, eles precisariam deixar para aquelas pessoas que precisavam, e até mesmo as pessoas que estivessem viajando. E é no Pentecostes que o Espírito Santo, quando desce, ele capacita aquelas pessoas que estavam ali para quê? Para que o Evangelho do Senhor fosse mais bem propagado, para que o Evangelho do Senhor se expandisse. É a mesma forma como eles deixavam os frutos que caíam para aqueles, agora de maneira perfeita o Evangelho do Senhor é levado para aqueles que não tinham luz. Cristo veio e trouxe a sua luz, e quando o Espírito Santo desce capacitando a igreja para que eles apregoem o Evangelho e sirvam como testemunhas ao Senhor, é então que o Evangelho é levado às pessoas que têm fome. Essas festas da primavera mostram então como o Filho de Deus viria. O Filho de Deus viria e seria imolado, e ele seria então a primícia daqueles que dormem, e ele enviaria o seu Espírito Santo para capacitar a sua igreja, para apregoar o Evangelho. Mas aqui, na nossa tradução, não tem uma divisão aqui quando começa uma próxima festa, mas é uma festa que começa 7 meses depois, após a festa dos Pentecostes, que é a festa das trombetas. Ela dá início a um novo ano. Ela mostra quando um novo ano é estabelecido e o povo de Deus deveria celebrar aquele novo ano. A festa das trombetas, então, está aqui no versículo 23 a 25, versículo 23 a 25, que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. A festa das trombetas, então, inaugura o ciclo das festividades de outono no calendário judaico. Essa festa ocorre no 1º dia do 7º mês, sendo caracterizada pelo som de trombetas que eles deveriam tocar. Um dia de santa convocação e descanso solene, no qual nenhuma obra deveria ser realizada, exceto as ofertas queimadas ao Senhor. Esse dia servia como um memorial, um chamado solene para o povo de Deus. As instruções sobre essa festa se destacam na narrativa bíblica por sua ênfase no descanso e na convocação solene. E no contexto das festas de Israel, a festa das trombetas antecede o dia da expiação, que aconteceria por volta de 1 semana depois dessas festas. Como já estamos no capítulo 23, já passamos e vimos como o Senhor, Ele diz que deve ser o dia da expiação, formado então de um período de grande lamento pelas pessoas, que eles deveriam se lamentar pelos seus pecados e se dedicar ao Senhor. Aqui então marca o início do ano civil e de um tempo de arrependimento. Profeticamente, a festa das trombetas também anuncia a segunda vinda de Cristo, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Enquanto as festas da primavera, elas apresentavam para nós a primeira vinda de Cristo, agora as festas do outono, elas apresentam a segunda vinda de Cristo. As trombetas são tocadas e o povo deve se lembrar que eles precisam se colocar em culto solene ao Senhor. Eles precisam lembrar-se que eles precisam dedicar-se ao Senhor, arrepender-se diante de Deus e depois festejar a restauração que o Senhor dará ao seu povo. E assim também somos nós. Nós não somente olhamos para aquilo que Cristo fez,
sendo dado em nosso lugar, tendo nos concedido a salvação mediante a sua graça, tendo derramado o Espírito Santo para que testemunhássemos para todas as nações. Mas não para por aí. Nós precisamos aguardar firmemente o dia da redenção dos filhos de Deus, o dia em que o Senhor resgatará o seu povo. E esse dia, o texto do Novo Testamento diz que, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então as festas da trombeta mostravam para eles que um novo ano estava começando. E para nós, lembra-nos que um dia o Filho de Deus voltará para resgatar o seu povo. Mas o texto não para por aí. O texto dá continuidade para a próxima festividade solene, que é o dia da expiação, o que conhecemos como o Yom Kippur, que diz assim, o versículo 26 a 32. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Aqui, após a festa das trombetas, a qual iniciava um novo ano, o convite para o povo é para que eles se achegassem diante de Deus em aflição. Eles precisavam arrepender-se dos seus pecados. E não vou entrar em detalhes sobre a festa do dia da expiação, porque já foi visto aqui nos capítulos anteriores. Mas a ideia é que o povo deveria se afligir e chegar-se diante do Senhor em arrependimento. Diferente das outras festas, que é caracterizada por alegria, aqui no dia da expiação o povo deve se afligir, o povo deve se arrepender. É um dia que era marcado pela aflição da alma, arrependimento e confissão de pecados. Esse era o dia em que o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, e essa celebração significava a necessidade de purificação diante de Deus e o reconhecimento de culpa coletiva da nação. O povo deveria lembrar-se que eles eram pecadores, de que eles necessitavam de arrependimento, mas que primeiramente eles necessitavam de um Salvador. O povo precisava se achegar diante de Deus com a certeza de que eles eram pecadores e estavam diante de um Deus que é santo. E por isso, eles não tinham como ofertar nada ao Senhor, sem que antes fosse feito um sacrifício por eles. Cristo é quem faz esse sacrifício em nosso lugar. Não poderíamos nos achegar diante do trono da graça se Cristo não tivesse garantido a nossa salvação. Se Cristo não tivesse sido imolado e o seu sangue não tivesse sido derramado para cobrir os nossos pecados, nós não poderíamos nos achegar diante de Deus. E é por isso que, quando olhamos para a nossa vida e olhamos para a forma como temos vivido, talvez devêssemos nos perguntar: como eu tenho vivido diante do Senhor? Eu sei que Cristo já foi imolado em meu lugar. Eu sei que Cristo já foi dado em meu lugar, e os meus pecados não me condenarão mais. Mas como eu tenho me achegado diante do culto ao Senhor? Eu tenho entendido que eu sou pecador? Eu tenho entendido que eu necessito desse Salvador que é Cristo? Eu tenho afligido a minha alma quando eu peco contra o Senhor? Ou eu tenho chegado diante da face do Senhor, como se o dia do Senhor fosse um dia qualquer? Quando olhamos para as solenidades do Senhor e como Ele requeria que o povo de Israel se achegasse diante dEle, não quer dizer que, cumprido em Cristo, nós devemos nos achegar de qualquer jeito diante de Deus.
Pelo contrário, nós devemos nos achegar com arrependimento e a certeza de que já somos perdoados em Cristo Jesus. Ele é muito maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Arão, ele é maior do que os anjos, e é somente por meio deste Salvador que nós temos a possibilidade de nos achegarmos diante do nosso Deus. Quando olhamos para o dia da expiação, deveríamos deixar o nosso coração se entristecer diante da nossa pecaminosidade. Quando chega o dia de prestarmos culto ao Senhor, deveríamos estar contritos e lembrar que iremos prestar culto a um Deus que é santo e nós somos pecadores. Precisamos nos lembrar que diante de Deus, os seus filhos chegam-se em arrependimento e contrição de coração. Logo após, ao dia da expiação, inicia-se então a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, eles também precisavam parar as suas atividades. Só que, diferentemente de iniciar um momento de tristeza e lamento, agora eles poderiam se alegrar diante do Senhor, que os perdoa. Enquanto a festa da expiação era marcada pelo lamento, a festa dos tabernáculos era um período de alegria e gratidão, celebrando a provisão e a presença de Deus entre seu povo. Ela acontecia no 15º dia do 7º mês, no período do outono, e duravam 7 dias, com o 8º dia de encerramento. Durante essa festa, os israelitas habitavam em tendas, relembrando a sua peregrinação diante do deserto e a fidelidade de Deus que os sustentou durante toda a sua jornada até a terra prometida. Esse ato simbólico reforçava a dependência do povo em relação ao Senhor e a sua provisão constante. A relação entre essas duas festas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, apontava para a necessidade de purificação do pecado, e a outra simbolizava a comunhão restaurada entre Deus e o seu povo. No contexto do Novo Testamento, essa festa remete ao cumprimento da promessa de Deus em habitar com o seu povo, plenamente realizado em Cristo e futuramente na nova criação, onde Deus estará para sempre entre os seus redimidos, como podemos ver em Apocalipse 21. Assim, ao longo do calendário festivo de Israel, vemos um padrão redentivo claro, qual Deus aponta para a sua obra culminante em Cristo, desde a expiação do pecado até o dia da restauração e comunhão eterna com o seu povo. O que precisamos então nos lembrar quando olhamos para essas festas é que Deus já apontava desde um princípio como Ele resgataria o seu povo e o que Ele faria para que o seu povo pudesse ser salvo. Lembre-se que o povo de Deus não poderia salvar a si mesmo. E o Evangelho de João nos traz uma conexão diante esta festa e Cristo. Diz que no último dia da festa, Jesus se levanta e declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E lembre-se que a festa dos tabernáculos, ela lembrava a provisão de Deus enquanto o povo peregrinava no deserto. Cristo, então, no último dia da festa, se levanta e diz assim: eu sou a provisão que vocês precisam. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Cristo mostra que é Ele o cumprimento daquilo que o povo precisa. É Cristo quem pode dar ao seu povo a fonte da água da vida. Ele é aquele que pode suprir todas as necessidades espirituais do seu povo. E essa declaração ecoa então a provisão de Cristo para conosco. É como Cristo nos mostra que Ele vem sustentando o seu povo. Enquanto Deus sustenta o seu povo no deserto, o Filho de Deus, Ele sustenta o seu povo enquanto nós aguardamos o dia em que Ele retornará para buscar a sua igreja. O dia em que Ele nos levará para o descanso completo. Quando nós olhamos para essas festas, todas elas apontam para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Ele nos deu um dia
para que nós lembrássemos que Ele é o Senhor. Dia solene para prestar culto a Ele. E o dia em que nos lembra que nós precisamos parar as nossas atividades, nos colocar diante da presença do Senhor, prestar culto a Ele com sinceridade de coração e lembrar que um dia teremos um descanso que é muito maior do que esse descanso que temos hoje. Foi o próprio Deus quem deu o seu Filho como Cordeiro Pascal, para que pudesse morrer pelo meu e pelos seus pecados, para que nós pudéssemos ser apresentados santos e imaculados mediante a sua graça. É isso que o escritor de Judas coloca em sua doxologia, que é o próprio Cristo que não deixa que os nossos pés tropecem, para que Ele mesmo nos apresente santos e imaculados mediante a sua própria graça. Cristo é a primícia dos que dormem. Ele morreu, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós temos a certeza de que nós também seremos ressuscitados no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas Ele também não só nos deu isso, Ele enviou o seu Espírito Santo para nos capacitar a pregar o Evangelho, para que Ele convencesse as pessoas dos seus pecados, e para que Ele capacitasse a igreja para que ela servisse como testemunha diante de todas as nações. Nós aguardamos o dia em que a trombeta soará, marcando o dia em que o Senhor virá buscar o seu povo, o Cristo que deu-se em sacrifício por nós, e nós nos achegamos de maneira contrita, em arrependimento diante do trono da graça de Deus, com a certeza que é por causa de Cristo que as nossas orações são ouvidas, e que Ele tem sustentado o seu povo, porque é Ele mesmo quem diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Cristo tem sustentado o seu povo, e sustentará a sua igreja até o dia da restauração de todas as coisas. A igreja do Senhor, ela não parará, porque Ele não somente criou, mas Ele governa e Ele sustenta. Ele levantou a sua igreja e Ele sustentará a sua igreja até o último dia. E nós, quando olhamos para as festas solenes do Senhor, devemos nos lembrar como nós devemos nos prostrar ou nos apresentar diante de um Deus que é santo, que é o único Deus e que governa e controla sobre toda a criação. Deus apresentou Cristo na sua primeira vinda e trará o seu Filho na segunda vinda para resgatar os seus filhos, para que eles vivam eternamente mediante a sua própria glória. Que Deus continue abençoando a sua igreja.